Até que ponto uma grande carreira de um jogador de futebol não pode ser atrapalhada por problemas psicológicos? É o que eu vou mostrar pra você com o caso do atacante Nilmar. Nilmar teve o privilégio de jogar por alguns dos grandes clubes do futebol brasileiro. Vestiu a camisa da seleção brasileira, fez carreira até no mundo árabe, mas acabou tendo sua carreira praticamente encerrada por conta de problemas psicológicos, pois teve que iniciar um tratamento rígido. Eu vou mostrar tudo pra você agora, após a vinheta do futebol brasileiro. Antes, vai aqui um recado pra você que curte usar camisa de time, de seleção, mas tá cansado de pagar caro por aí. O canal é parceiro da loja Maestro das Peitas e lá eles são especialistas em camisas de time tailandesas. Então, você que quiser comprar sua nova camisa de time, de seleção, tem muita coisa legal por lá. Até conjunto de frio de time tem jaqueta corta-vento, eles entregam para todo o Brasil com muita qualidade e também até personalizam suas camisas se você quiser. Lá já tem, por exemplo, as novas camisas do Palmeiras, do Flamengo, do Cruzeiro, Al Nassr, muita coisa bacana. Para você conferir modelos e valores, vou deixar o link do site deles na descrição e vou deixar também a nova rede social deles, porque eles perderam a antiga. A nova é essa aqui, Maestro das Peitas 1. Vou deixar também o contato do WhatsApp para você poder tirar dúvidas com eles. Beleza? Para entendermos tudo o que aconteceu com o atacante Nilmar, precisamos ir para o começo da sua carreira. O Nilmar ele foi revelado pelo Internacional no ano de 2003 e ele acabou tendo uma ascensão bem rápida na equipe de Porto Alegre. No ano seguinte ao que ele subiu no profissional, ele já foi campeão gaúcho com o Colorado, sendo o artilheiro da competição. O Nilmar ele sempre foi destaque desde cedo porque ele era um atacante que sabia fazer gols, mas ao mesmo tempo era veloz, era habilidoso, então ele acabou tendo um destaque muito grande no futebol brasileiro, mesmo sendo ainda bem jovem. Um ano após subir ao profissional do Internacional, o Nilmar já estava jogando no futebol europeu. O Inter acabou recebendo uma proposta para o Nilmar jogar pelo Lyon da França. Havia a expectativa de que ele pudesse ser mais um brasileiro a ter sucesso no futebol francês. Mas isso, infelizmente, não aconteceu. O Nilmar teve alguns problemas para se adaptar na equipe do Lyon, acabou não rendendo o esperado e acabou voltando ao Brasil um ano após a sua ida para a Europa. Então ele foi para a Europa em 2004 para jogar no Lyon. Quando foi em 2005, ele já tinha voltado ao Brasil. Realmente, essa primeira passagem dele pelo velho continente foi uma passagem frustrada. Então ele voltou ao Brasil em 2005, a princípio por empréstimo, para jogar na equipe do Corinthians. O Corinthians na época estava com uma parceria com a MSI, empresa do Kia Jorabichian, e eles estavam na expectativa de montar um time competitivo para ganhar várias coisas. No fim acabaram vencendo o Brasileirão de 2005 com o Nilmar jogando muito bem pelo timão, formando uma ótima dupla de ataque com o argentino Carlitos Tevez. Então, o Nilmar, que estava embaixo na Europa, voltou para o Brasil e voltou arrebentando para jogar na equipe do Corinthians. Como eu disse, a princípio, ele havia chegado por empréstimo, mas depois, após ter um pequeno destaque, ele foi comprado em definitivo por 8 milhões de euros. Como tudo não são flores, vale lembrar que no Corinthians ele também acabou passando por um momento delicado. Como eu disse, ele venceu o Brasileirão em 2005 jogando muita bola. Quando foi no ano de 2006, ele acabou sendo desfalque no Corinthians por alguns meses porque ele acabou tendo uma grave lesão no joelho. E detalhe, antes disso, o Nilmar já havia recebido suas primeiras oportunidades na seleção brasileira. Então, quando ele estava em baixa no Lyon, uma das coisas que havia o motivado a voltar ao Brasil era justamente novamente estar no radar da seleção brasileira. A saída do Nilmar da equipe do Corinthians acabou sendo uma saída problemática. Ela aconteceu no segundo semestre do ano de 2007. Na época, o Nilmar acabou entrando na Justiça do Trabalho contra o Corinthians e contra a MSI, alegando que ele não havia recebido o pagamento de luvas que haviam sido prometidas quando ele foi contratado lá em 2005. Então, ele acabou conseguindo que ele fosse liberado do contrato. E claro, ele ficando livre, ele acabou voltando ao Internacional, que é o clube que havia o revelado. Então ele voltou ao Colorado ainda em 2007 com um contrato de 5 temporadas. E a volta ao Colorado foi acertada. O Internacional foi um clube que sempre acolheu o Nilmar muito bem e com a camisa da equipe gaúcha ele sempre marcou muitos gols, sempre foi destaque.
Então, ele voltando ao Inter, ajudou a equipe a, por exemplo, conquistar a Copa Dubai, ajudou a conquistar também a Copa Sul-Americana e acabou ficando no Inter até o ano de 2009, que é quando ele marcou, muito provavelmente, o gol mais bonito de sua carreira. Esse gol aconteceu na primeira rodada do Brasileirão de 2009, num jogo, ironicamente, entre Corinthians e Internacional no Pacaembu, com o Nilmar fazendo o gol pela equipe do Inter. Ele acabou driblando quase o time inteiro do Corinthians e fazendo um golaço em cima do goleiro Felipe. E claro, como ele estava jogando muita bola pelo Internacional, ele acabou voltando a ser convocado para a seleção brasileira, entrando no radar do técnico Dunga para a disputa da Copa do Mundo na África do Sul, que aconteceria em 2010. O ótimo momento de Nilmar pelo Internacional acabou rendendo uma nova passagem para ele pelo futebol europeu. Em 24 de julho de 2009, ele foi contratado pelo Villarreal da Espanha numa transação de 16 milhões e meio de euros. O Nilmar viu aquela transferência como sua grande chance de arrebentar de vez na Europa, já que no Lyon não havia tido sucesso. E ele acreditava que no Villarreal, se jogasse bem, iria de vez para a Copa do Mundo, o que no fim acabou acontecendo. Então ele foi jogar no Submarino Amarelo e por lá jogou muita bola. Marcou muitos gols, fez gol importante, por exemplo, quando o Villarreal fez uma baita campanha na Liga Europa, fez gols em cima de Barcelona e Real Madrid no Campeonato Espanhol. Então a carreira dele no Villarreal foi muito legal. Então ele chegou a fazer parte do grupo da seleção brasileira que foi à África do Sul em 2010 e acabou sendo eliminada para a Holanda nas quartas de final, perdendo por 2-1. E ele acabou permanecendo no Villarreal até 2012, quando ele teve uma decisão de carreira de que jogaria um período no mundo árabe. Era uma fase que vários brasileiros estavam jogando no Catar, nos Emirados Árabes, na Arábia Saudita, para poderem fazer suas vidas financeiras. Com o Nilmar não foi diferente. Ele acabou jogando pelo Al Rayyan do Catar em 2012 e só em 2014 trocou de clube novamente, jogando pelo Al Jaish, também do Catar. Vale lembrar que no período em que ele esteve fora do Brasil, ele sempre foi cogitado em vários clubes. Palmeiras, Fluminense, possíveis voltas ao Internacional. E uma volta ao Internacional acabou acontecendo em 16 de setembro de 2012. Ele foi contratado até 2017 pelo Colorado, na sua terceira passagem pelo clube. Só que ele não teve vida longa novamente no Inter. Ele acabou voltando para o futebol árabe agora para jogar no Al Nassr dos Emirados Árabes no ano de 2015. Ele seguiu fazendo sua carreira no mundo árabe. Só que agora entra um detalhe importante na carreira do Nilmar. No mundo árabe, era totalmente diferente daqui do futebol brasileiro e também do futebol europeu. Porque no futebol brasileiro, querendo ou não, toda semana tinha jogo, todo dia tinha treino, na Europa a mesma coisa. E no mundo árabe, apesar de estar resolvendo a sua vida financeiramente, o Nilmar começou a vivenciar uma nova fase. No mundo árabe, as coisas são muito mais tranquilas. Existe menos assédio por parte dos torcedores, da imprensa, o ritmo de treinamentos é muito menor e às vezes os jogadores passam 1-2 semanas sem terem jogos. Então ele acabou sentindo isso na pele, especialmente nessa fase que ele jogou pelo Al Nassr, lá nos Emirados Árabes. O Nilmar acabou voltando ao futebol brasileiro só no ano de 2017, quando ele acabou firmando um contrato de 2 temporadas com o Santos, um contrato que iria até o fim de 2018, mas esse contrato, infelizmente, não pôde ser cumprido. O Nilmar acabou tendo graves problemas com a depressão. Ele mesmo acabou revelando já que, de uma hora para outra, do nada, acabou passando a sofrer com uma tristeza profunda, queria chorar sem motivo e não tinha forças para nada, não tinha força para treinar, para conversar, só queria ficar o dia inteiro na cama. Então, com esse grave problema psicológico, ele não tinha condições de seguir jogando no Santos, que até chegou a fazer um acompanhamento com o Nilmar no começo do problema. Mas como eu disse, o contrato foi suspenso em setembro e o Santos acreditava que ele até poderia voltar a jogar, mas isso nunca aconteceu. O Nilmar se afastou do futebol de uma tal forma porque ele viu que era necessário fazer um tratamento rígido, um acompanhamento psicológico intenso para que ele pudesse tratar da sua depressão e também da sua ansiedade. Então, apesar dos vários rumores que surgiram nos últimos anos de que o Nilmar poderia voltar a jogar profissionalmente, sua carreira realmente chegou ao fim. E hoje, aos 38 anos, ele segue longe do futebol para poder cuidar da sua saúde mental. E o que o Nilmar acabou enfrentando é algo que outros jogadores enfrentam, mas por muitas vezes acabam não tornando público. Quem acabou há algumas semanas
tornando sua situação assim a público foi o Meio-campo Tietê, que agora tá no Botafogo, mas revelou que na época que estava jogando no São Paulo, acabou passando por uma fase muito difícil. Então essa foi a realidade do Neymar, que construiu uma carreira muito linda, jogou por grandes clubes, jogou na Europa, jogou até Copa do Mundo pela seleção brasileira. O problema não é dinheiro, porque ele fez sua vida financeira no mundo árabe, mas ainda assim parece que para ele faltava alguma coisa. Isso mostra que a depressão é um problema que pode atingir qualquer pessoa, independente da classe social, condição financeira, se tem uma carreira, se não tem. Basta vocês verem o que acabou acontecendo no caso do Neymar. Mas e aí? Você se lembra do Neymar jogando pelo Inter, pelo Corinthians, pela seleção? Põe nos comentários aí qual foi a sua grande lembrança a respeito do Neymar. A minha, pelo menos, foi daquele golaço que ele marcou em cima do Corinthians no Pacaembu. Um gol que provou que ele era realmente um grande jogador, um baita talento. Então é isso, galera, esse aqui foi o segundo vídeo dessa quarta-feira. Agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo do canal. E não se esqueça, curtiu o vídeo? Não esqueça do seu like, de se inscrever, compartilhar, comentar e também de me seguir nas minhas redes sociais. E claro, você quiser comprar sua nova camisa de time, de seleção, visite a Maestro das Peitas. Vou deixar o link do site deles na descrição. Lembrando que na hora das suas compras, usando o cupom ViniViner, você tem 5% de desconto garantido. Beleza? Então é isso, galera, tamo junto, até amanhã e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. ViniViner aqui, valeu, falou e fui!